Meus irmãos, quando Esaú, diante, entre aspas, da traição do seu irmão Jacó, viu-se desprovido dos florilégios, da prosperidade, se revoltou, porque compreendeu que a bênção que os primogênitos descendentes de Abraão era de fundamental importância, e os outros irmãos não gozariam da hierarquia, do privilégio, das bênçãos espirituais daquele primogênito que recebesse a bênção. Como nós sabemos, a passagem bíblica fala de que Jacó foi o grande sucessor de Isaque. No entanto, Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos e, pela condição natural, Jacó deveria conduzir o povo de Abraão, ou melhor, Esaú deveria conduzir o povo de Abraão às condições de prosperidade e de administração do povo abrâmico. Esaú acreditou firmemente de que ele não teria as bênçãos de Deus, porque ele não recebeu a bênção da primogenitura. Lendo o livro Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda, em algum momento o mestre hindu diz para o seu irmão que no dia seguinte ele levantaria com um furúnculo, e ele acreditou. Assim aconteceu. O poder da palavra não está na própria palavra em si, mas no sentimento, nas emoções que carregamos, observando assim a fé daquele que a ouve. Se nós dizemos ou falamos para uma criança que ela é inteligente, ela vai se convencer. Que ela é bonita, generosa, de algum modo ela ficará com aquela informação em sua subconsciência, e ainda que não se recorde de forma consciencial, ela carregará consigo as impressões positivas ou negativas daquelas palavras que lhes foram dirigidas no momento da infância. Temos todos nós alguns condicionamentos. Muitos de nós somos influenciáveis e influenciadores. Pais, mães, mestres, professores, colegas de trabalho, amigos, líderes religiosos. Temos uma capacidade de convencer e também temos o atributo de sermos convencidos diante de um argumento, diante de uma lógica e principalmente diante de uma força emocional. Mas a doutrina espírita, como é uma doutrina lógica que prima pela razão, nos ensina, dentro de um processo evolutivo libertador, a não darmos os devidos valores nem àqueles que nos elogiam e nem àqueles que nos criticam. Porque nem sempre aquelas informações correspondem com a verdade. Mas quando acreditamos, elas passam a consolidar os pensamentos mais íntimos da nossa vida. É por isso que temos que ter muito cuidado. Dentro do nosso meio espírita, por exemplo, quantos de nós, médiuns, intuídos, falamos de forma equivocada para alguém? Se você não fizer isso, tudo vai dar errado, porque um espírito me falou. Nem os espíritos superiores fazem isso. Nem os espíritos bons e amigos fazem esse tipo de colocação.
eles nos deixam livres para escolhermos, e dentro da intimidade da consciência, nós vamos entender melhor qual o caminho a seguir. Cabe ao espírita e aos espíritos superiores demonstrarmos àqueles que nos pedem a orientação o caminho da consequência. Se você for por esse caminho, a consequência será essa. Se você for por outro caminho ou por aquele caminho, a consequência será essa outra. Cabe a você escolher. Moisés, ele escreveu um livro intitulado Levítico, em que nesse livro consta uma série de informações a respeito da conduta do povo hebreu naquele tempo em que ele libertou da escravidão egípcia. Era um povo viciado, que durante mais de 40 anos, Moisés teve muito trabalho para alinhar a consciência de um povo rebelde e que ainda não estava acostumado à ideia de um Deus único. Moisés buscava a sua autoridade divina para dar ao livro Levítico, que foi um livro que ele escreveu, foi um livro que ele determinou normas, mas que não era um livro divino. Não se tratava ali de uma revelação divina, mas ele precisou se utilizar dessa sugestão, desse argumento, para fazer valer a sua condição de líder espiritual. Evidente que numa fase infantil da humanidade e no nível infantil do espírito, as boas sugestões são úteis, mas as más sugestões também atingem. Uma amiga nossa, delegada de polícia, uma vez, ao prender um homem, um líder religioso, ele lhe disse: nos próximos 7 anos, a sua vida será uma tragédia. E ela acreditou. Ela não me contou aquilo, eu fui saber 7 anos depois, quando realmente as tragédias ocorreram. Ela acreditou. Então, quantos de nós somos vítimas dessas condições, dessas prisões mentais, que vêm de uma crença, de uma fé irracional? Quantos de nós acreditamos, muitas vezes, na fé que o outro deposita em nós? Eu me lembro bem, com os nossos 19 anos, sábado passado eu completei 50 anos, então nós fomos para almoçar no hotel 5 estrelas. 5, né? Entenderam, né? 50, 5. O Vinícius ali pagou a conta. Eu tinha 19 anos. E aquele menino iria participar de um concurso, seria o seu primeiro emprego numa empresa, denominava à época Embratel, empresa brasileira de telecomunicações. E nós tínhamos um amigo, acho que eu já contei essa história aqui, um amigo, José Martinho. Quando eu disse ao Zé Martinho que eu ia fazer o concurso, ele disse: Emídio, eu tenho certeza que você vai passar. Eu nem sabia a quantidade de vagas. Logo que se fechou o período de inscrição no concurso, eu fiquei sabendo que eram 2.800 candidatos para 4 vagas. E eu liguei para o Zé Martinho. Zé Martinho, você acredita que são quase 3.000 candidatos para 4 vagas? Ele disse: não, 3 vagas, porque uma é sua. Eu não tenho a menor dúvida. E claro que eu não acreditei. Cheguei em casa e falei para minha mãe: mãe, a senhora acredita que são 2.800 candidatos para 4 vagas e o José Martinho disse que eu vou passar? E minha mãe respondeu: se o Zé Martinho disse que você vai passar, eu também acredito. E depois meu pai: também eu acredito. E meus irmãos: também eu acredito. Aí eu pensei: tenho que estudar. Agora eu não posso decepcionar a família. E a onda foi, toda a família do prédio, todo mundo orando no prédio. Eu me lembro que tinha um pastor muito, muito maravilhoso, um bom vizinho, falou: também vou rezar por você. Eu falei: agora a fé do José Martinho está tomando conta do prédio, da família, dos amigos espíritas. E certamente isso chegou até os portais do céu.
porque lá fomos nós fazer o concurso. Era uma tarde de sábado. Quando eu olhei para aquela escola, cheia de gente de todas as idades, eu pensei, o que é que eu estou fazendo aqui? O Zé Martinho não tem juízo, ele acredita em mim. E lá fomos nós escrever a prova. Eu fui o último a entregar a prova. Quase que assim, a moça pedindo, já acabou o tempo. Eu falei, tá bom, aqui. O tempo passou. E o dia do resultado do concurso. Eram 40 que deveriam se classificar para depois selecionarem 10 e dos 10 tirarem os 4. Então, não davam informações via jornal. O candidato tinha que ir até a empresa e verificar se o seu nome estaria ali ou não. E tinha que pegar o nome da secretária. A secretária, na época, era minha amiga Jurema. E então, quando cheguei lá, ela disse, seu nome? Eu falei, Emídio. E disse o nome completo. E ela olhou e falou, você passou. Eu falei, deixa eu ver. E eu fiquei. Eu li e reli o meu nome, assim, por uns 30 segundos. Eu não acreditei, será que não é outro Emídio? Eu fui classificado entre os 40 e lembrei do Martinho. Martinho tem fé mesmo. E saí de lá, liguei. Zé Martinho, você acredita que eu fiquei entre os 40? Não falei? Você vai passar. Você tem condições e mais estímulos. Mas agora tem um tal de psicoteste, teste de QI. Eu não sei nem o que é isso, eu nunca fiz isso. Deixa comigo que eu vou te orientar. Vou indicar um psicólogo para você fazer uma prova, fazer alguns exercícios, para que você esteja apto. Mas eu não tenho a menor dúvida que você vai passar, com ou sem psicólogo. Aí lá fomos nós, num prédio muito bonito lá em Salvador, e um senhor extremamente simpático nos recebeu. E disse assim, aqui agora você vai fazer uma prova de QI. Vamos ver o nível da sua inteligência. São 200 questões para responder em 20 minutos. E lá fui eu. Terminei os 20 minutos, entreguei para ele, ele olhou e falou, infelizmente aqui deu mongoloide. Mas não esteja triste, você não é um mongoloide. Você não é retardado mental. Eu vou ensinar a técnica para você tirar boas notas em teste de QI. Em todo teste de QI, são 200 questões, 20 minutos. Você ficou preso nas 10 primeiras questões. Então o segredo é você responder primeiro as questões fáceis, depois as médias e no final as mais difíceis. E com o passar do tempo eu aprendi que quando você tem dúvida, ou você coloca na letra C de Cristo, ou na letra D, não vou dizer o nome. Ou seja, ou vai para um lado ou vai para o outro. Mas uma das duas vai acabar dando certo. E aí eu segui a orientação do psicólogo. Primeiras questões mais fáceis, pronto. Depois as médias. E por último, letra C ou letra D. Lá foi eu. Deu 180, mais que Albert Einstein. Ele olhou e disse assim, você passou Einstein, mas você não é nenhum Einstein e nenhum mongoloide. Você é um ser humano normal. Eu falei, pode deixar, doutor. Então vamos lá participar da prova. Agora foi no auditório seleto da Embratel. E ficamos entre os 10. Zé Martinho, você acredita que eu fiquei entre os 10? Não falei. Mas agora, eu tenho só 19 anos, 55 quilos, um coitado. E eu não tenho experiência nenhuma. E agora eu vou concorrer com gente experiente. Uma vaga é sua. Então, lá fui eu, movido pelo poder da palavra e da fé, naquele sol que era o José Martinho. E fomos participar da entrevista. Bom, quando eu olhei assim, cada um, todos casados. A sociedade confia mais nos casados do que num menino de 19 anos que não tem nem um passarinho para dar comida. Quando eu olhei e falei, aqui eu não tenho chance não. Eu aqui, o que é que eu estou fazendo? Ainda fui o último a ser entrevistado. Todos eram empregados e técnicos competentes. Eu me lembro de um deles chamado Almiro.
Almiro era de uma inteligência tão brilhante que ele tinha uma memória fotográfica impressionante. Ele pegava um circuito e tirava o circuito da frente dele, ele tinha todo o circuito na cabeça. Eu jogava xadrez com Almiro, ele sem olhar para o tabuleiro ainda ganhava de mim, e eu ali. Ele era brilhante, e era com esse nível que eu estava concorrendo. Bom, chegou a minha vez, entrei, como na Embratel tudo é azul, eu também fui com camisa azul, calça azul, tudo azul. E lá, o doutor Reinaldo, que era o engenheiro, olhou para mim, tudo bem, aquele vozeirão, tudo bem, ainda vou ter uma voz daquela, tudo bem, meu chefe? Eu, tudo bem. E lá ele abriu, pegou a pasta azul e foi observar a prova, a avaliação, a prova de QI, o psicoteste. E começou a fazer algumas perguntas. Só que em um momento ele mudou a sua expressão e começou a fazer perguntas acerca do meu pai, João. Aí começou a perguntar o que é que o seu pai faz, quantos filhos tem, ele mora onde, e fez umas 10 perguntas e eu preocupado, será que teve algum problema no meu teste de QI, que ele está preocupado em passar alguma informação? E ele disse, será que seu pai está agora em sua casa? Eu falei, está. E ele ligou, conversou com a minha mãe. Alô? A minha mãe atendeu. Eu queria falar com o seu João. Depois o meu pai atendeu. Seu João, aqui quem fala é o Reinaldo, da Embratel. E eu estou aqui com o seu filho, participando aqui de uma entrevista. E eu queria saber mais sobre ele, queria conversar com você também. E começaram a conversar. Onde você nasceu, aquela coisa, em Viçosa, em Alagoas, era Joãozinho, sou eu, Reinaldo, filho não sei quem, não sei mais. Aí eu passei na Embratel, amigo de infância do meu pai. Naquela manhã, saímos juntos, e eu e ele de mão dada, parecia que era. E fomos até em casa, vi aqueles 2 amigos que há muitos anos, há mais de 50 anos não se viam, amigos de infância. Deixa, Joãozinho, que eu vou cuidar do seu filho como se fosse meu filho. E cuidou, como se fosse meu filho. Aliás, eu estou em Goiás, em Goiânia, graças à Embratel, a Deus e à Embratel. Eu vim aqui para ficar 2 anos, já estou há 25 anos. Mas foi pelas asas da Embratel, eu era instrutor da Embratel, vim aqui para ficar pouco tempo e depois voltaria para Salvador. E então eu liguei para o Zé Martinho. Zé Martinho, você acredita que eu passei? Mas é porque o homem é amigo do meu pai. Não, nada disso. Passou porque você tem competência, tem inteligência. Isso aí é apenas uma consequência. Eu falei, gente, que fé é essa? E eu me lembro que até para vir para cá eu perguntava, Zé Martinho, o que você acha? Vai dar tudo certo comigo lá em Goiânia? Ele disse, vai dar tão certo que eu acho que você não volta. Agora eu não sei se eu fiquei, se foi por causa do Zé Martinho. Não, naquele tempo eu não conhecia Mário Slay. Eu pedi demissão da Embratel em 89, abril de 89, e fui conhecer Mário Slay em dezembro, no Natal, presente de Natal de 89. Eu não tinha ninguém, tinha namoro, nada. Eu, Deus e o deserto. Ou melhor, o deserto da solidão. Nunca voltei. Será que é porque eu fui atraído e tinha que ficar aqui, ou eu ainda estou sob as energias carinhosas, proféticas do meu querido amigo José Martinho? Muito bem. Quantos de nós não conhecemos o poder da sugestão, da persuasão, do convencimento que advém da palavra? Nós deveríamos pensar bem, pesar bem cada palavra nossa, principalmente em relação às pessoas que nos rodeiam, em relação aos nossos familiares, em relação às crianças. Quando um pai ou uma mãe diz para uma criança, você vai ter um futuro muito feliz, ou então diz, você não vai servir para coisa alguma, qualquer que seja a informação, aquele tipo de informação vai ficar ali,
no subconsciente daquela pessoa, mesmo que racionalmente ela não acredite, mas o seu subconsciente poderá registrar e logo estamos a fazer ou a pensar conforme aquela sugestão. E aí o indivíduo muitas vezes interpreta isso até como feitiço. Professor, uma vez uma aluna falou, eu acho que eu não vou dar certo com ninguém, porque a mãe do meu noivo, que eu terminei o noivado, me colocou um feitiço. Ela disse assim, você não deu certo com meu filho, não vai dar certo com mais ninguém. Eu falei, você se auto-enfeitiçou, você acreditou. Se você acreditar, realmente não vai dar certo com ninguém. Você tem que parar de confiar numa informação dessa. Ninguém tem tanto poder assim, mas se nós acreditarmos, é evidente que acontece. O próprio Mestre Jesus, que curou tantos enfermos, ele nunca disse que o Pai curou ou que ele curou. Ele sempre dizia, tua fé te curou, tua fé te salvou. Demonstrando então o grande poder que o indivíduo tem de acreditar ou de não acreditar. Alguns enfermos ou muitos enfermos não foram curados por Jesus. E em algumas oportunidades ele ainda dizia, volta para casa e que seja feita conforme a tua vontade. Determinando assim, conforme a tua fé. Então, nós temos essa condição de influenciar, de promover o bem-estar ou o mal-estar, de acordo com a nossa carga emocional. Temos que tomar muito cuidado para não sermos prisioneiros nem daqueles que nos querem bem e nem daqueles que nos querem mal. Mas Emídio, mas não é bom acreditar naquelas almas tais quais os José Martinhos da vida? Não. O ideal é dizer assim para o outro, se você estudar, se você for ponderado, cauteloso e esforçado, você terá tudo para ser feliz nesse ou naquele concurso. Mas também pense, porque muitas vezes a pessoa está preparada para passar no concurso, mas a providência divina, a energia daquela profissão não o atrai. Eu li essa semana uma reportagem na internet de uma menina de 19 anos que passou em 8 universidades públicas em medicina, inclusive na USP, Unicamp e UNB, 3 universidades muito concorridas. E ela disse, eu não esperava, eu nunca pensei que eu fosse passar logo da primeira vez em medicina, em uma, quanto mais em 8. Porque na vida tudo é uma consequência. Se a pessoa mantém a disciplina e também percebe as placas de sinalização da própria vida quanto à condição de exercer ou não a medicina, aí estará a sabedoria. Porque nem tudo que nós queremos é o que seria mais interessante para a nossa evolução. Na verdade, essa menina não apenas passou em vestibulares para medicina. Essa jovem, ela também foi escolhida pela energia da missão que a medicina lhe aguarda, que a medicina lhe propõe. É preciso então que a pessoa perceba, quando investe, quando ali está concentrado ou concentrada em determinada atividade e não obtém o resultado. Não é porque fulano disse ou Beltrano falou que não dá certo ou que deixou de dar certo. Nós precisamos, inicialmente, regra número 1, sabermos escolher. Dependendo da nossa escolha, nós vamos perceber as consequências. Regra número 2, percebemos também se nós fomos os escolhidos. É como no namoro, por exemplo. O casal são pessoas maravilhosas. Ele é um rapaz nobre, distinto, virtuoso, ela também. Mas a energia dos dois não combinam. A natureza evolutiva de cada um dos dois, eles não estão ali prontos ou em condições para caminharem juntos nessa encarnação, porque eles não têm condições energéticas para isso. Condições
de natureza vibratória. Então, nem sempre depende da nossa vontade. E então não vamos dizer, depois que eu terminei com aquele namoro, a namorada disse que eu não vou dar certo com ninguém. Se você não for feliz comigo, não vai dar certo com ninguém. Ou seja, meus amigos, vamos cortar qualquer tipo de informação que temos e trazemos dentro de nós, advindas dessas pessoas conselheiras e que se arvoram em tomar o ar de profecia, o ar profético de dizer, por esse caminho você vai ser mais feliz do que por esse. Não. Vamos experimentar. Se você for por esse caminho, dessa profissão, se você se casar com essa pessoa que tem essa profissão, você tem que perceber os pontos positivos e negativos. Você vai se casar com um político, você vai se casar com uma pessoa pública. Então você vai ter que entender que a sua casa, que a sua vida vai ser uma vida pública. Você, seus filhos, seu marido. Se você vai se casar com um fazendeiro e que ele ama a fazenda, mas se você é urbana, você não gosta de fazenda, você tem que saber que você vai ter que compartilhar dessa paixão dele. Ou ele vai ter que respeitar da sua condição. E não dizermos, não deu certo porque fulano falou. Ou deu certo porque fulano falou. Quantas vezes a moça namora, não dá certo, aí arruma outro. Aí o pai e a mãe ficam querendo que ela fique com a outra. Ou com o outro, o anterior. E não dá certo. Não dá certo com nenhum. Porque ela pensa assim, eu não quero voltar para aquele ex-namorado. Mas minha mãe falou que só vou ser feliz com ele. Meu pai gosta muito dele. Porque ele é funcionário da firma, trabalha com meu pai, é diretor da firma que o meu pai é o proprietário. Nós somos reféns. Devido à nossa natureza infantil, devido ainda à nossa crença irracional, e devido à nossa imaturidade, e vem aí uma doutrina racional, lógica, que constrói uma fé dentro dos princípios naturais, que é o Espiritismo, demonstrando que o milagre é a consequência de muitos pequenos milagres, ou seja, de pequenos esforços, de muito trabalho. Foi feita uma pesquisa, e publicada na revista super interessante, que o sucesso, ele ocorre em decorrência de muito esforço. Para você ter sucesso em alguma atividade, segundo os cientistas do mundo, que se reuniram para saber como alguém pode obter sucesso, é necessário que a pessoa tenha pelo menos 10.000 horas trabalhando e praticando naquela área. 10.000 horas. 1 hora por dia daria em torno de 27 anos. 8 horas por dia dá em torno de 3 anos e meio. É o que acontece com os atletas. Aqueles que ganham medalhas olímpicas, os campeões, são aqueles que passam o dia inteiro. Aqueles que passam em concursos difíceis, estudam 12 horas por dia. Então não tem pensamento negativo que possa atingir uma pessoa que estuda 12 horas por dia, mas que estuda mesmo. Estuda até com cronômetro. Espirrou, parou o cronômetro. Voltou, toca o cronômetro. Ou seja, com disciplina, 10.000 horas. Quem aqui já se dedicou 10.000 horas em alguma atividade, já se tornou campeão, mestre naquela atividade. Se é o mecânico, ao ligar o motor, ele já sabe tudo daquele carro. Você pode tirar o carro da concessionária, 0 quilômetro, e leve para a oficina. Se aquele ouvido de maestro, aquele mecânico, disser, o motor está com problema, volte à concessionária. Porque ele sabe, ele conhece. Então, nós precisamos entender que temos uma força infinita, que é o poder da palavra, que é o poder do convencimento, mas que vem da grande emoção. Jesus nos falou que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando nós falamos sem sentimento,
ninguém ouve. Aquela mulher que sofria há mais de 10 anos de uma hemorragia, vendo Jesus acompanhado por uma multidão, ela pensou: se eu tocar suas vestes, eu ficarei curada. Rompeu a multidão e tocou as vestes de Jesus. Jesus então disse para Simão Bar-Jonas: Simão Pedro, alguém me tocou. Mas Senhor, todos te tocam. Alguém me tocou porque de mim saiu uma virtude. Ou seja, aquela mulher se autossugestionou. Aquela mulher se convenceu de que ela podia. Ela tinha, naquele momento, uma convicção. Por isso que aconteceu. Quantos tocaram em Jesus querendo a cura e essa cura não aconteceu? Quantos estavam ali querendo dele algo para sair de algum modo mais fortalecido e até mesmo curado? Tua fé te curou. Tua fé te salvará. Ou a falta da tua fé te condenará. Mas se nós estivermos na faixa negativa do pessimismo, o pessimismo nos alcançará. Mas se estivermos na face ou do lado da frequência do positivo, do otimista, o otimismo nos ocorrerá. Então todos nós estamos aqui buscando consolo, buscando o remédio do otimismo para combater a depressão, a incredulidade, o desânimo. E muitas dessas condições psicológicas e até psicopatológicas surgem porque nós estamos ainda amarrados, presos às colocações infelizes de entes familiares, de pessoas queridas,